No 5º ano após a morte de Cristo, o Conselho dos Altos Sacerdotes Saulo, em Jerusalém o ainda se caminho esforçava para por erradicar Damasco. todas as memórias do Nazareno. Os ensinamentos de Jesus foram se espalhando por toda a Judéia, graças aos esforços clandestinos dos apóstolos que viajavam por todo o território pregando a palavra e nomeando diáconos para ajudar na obra. O diácono em Jerusalém era um jovem chamado Estevão. Fé é a convicção dos fatos que não se veem. A fé nos torna humildes, nos ajuda a aceitar o que não podemos explicar. Porque para que serviria a fé se tudo à nossa volta fosse claro e palpável? Moisés disse aos israelitas que Deus enviaria a vós um profeta como ele, do seu próprio povo. Mas os ancestrais dele se recusaram a obedecê-lo. Em vez disso, o rejeitaram e voltaram seus corações para o Egito. Nada mudou desde o tempo de Moisés. Aqueles que ocupam os templos hoje têm pouca fé. Eles recusam o profeta mandado por Deus para o nosso povo. Eles ignoram o profeta que fez maravilhas e sinais. Eles crucificaram o Filho de Deus. Prendam ele. Você está preso. Pare de falar besteira. Ouvi falar de uma fazenda perto da entrada de Jerusalém que tem os pêssegos mais perfeitos. Meus pêssegos são muito bons mesmo. Você é Natanael? Eu sou Levi. E esta é minha filha Johanna. Estamos viajando há 4 dias, vindo de Damasco. Adai, traga os pêssegos para eles. Que você seja abençoado. Ele não está no caminho, mas é um bom homem. Estou muito velho para cuidar da fazenda sozinho. Ele vai ajudar. Como posso ajudá-lo? Estamos procurando um homem, talvez o conheça. Se chama Estevão. Muitos estão vindo testificar suas blasfêmias. Dizem que você acredita que Jesus de Nazaré era filho de Deus, capaz de nos perdoar. Senhor Caifás, que profetas não foram perseguidos por seus pais? O Senhor segue os mesmos passos e resiste ao Espírito Santo. Vocês mataram os que anunciaram a vinda do Messias e agora se tornaram traidores e assassinos dele. É ela que nos contra Roma, e nos ajuda a suportar a tirania e a injustiça deles. O que devo fazer? Deixe-nos a sós. Por que teria interesse em tirar isso de nós? Por que ele prejudica a sua própria crença? Por que teria interesse em tirar isso de nós? Por que faz isso? Por que prejudica a sua própria crença? É ela que nos une como um único povo, é ela que nos une contra Roma e nos ajuda a suportar a tirania e a injustiça deles. Por que teria interesse em tirar isso de nós? Perdão é nossa força, não nossa fraqueza. Quando você fala de perdão, quer dizer que devemos perdoar nossos inimigos? Inclusive Roma? Ele disse amem uns aos outros. Inclusive os romanos? Amem uns aos outros. Pecados só são perdoados por Deus. Se é que acredita que o Nazareno também pode perdoar. Ele pode, e é o que ele fará até o fim dos tempos.
Este foi o presente dele para nós e ele foi dado por Deus. Por que você blasfema assim? Tentei ser razoável com você, mas continua me insultando. Por que você insiste em espalhar mentiras, em incitar o povo a rejeitar o que para nós é sagrado? Você traiu seu próprio povo. Tirem-no de perto de mim. Você é do norte. Nós temos uma fazenda exatamente na entrada de Damasco. Veio de Damasco até aqui só para ver esse homem? Sim. Este Estevão, ele é... seu marido? Eu não sou casada. Então é noiva? Não. Eu moro com meu pai. Vamos andando! Vamos, vamos! Segura! Vai! Aquele Deus tenha misericórdia. Por que estão fazendo isso com Estava ele? falando daquele Estevão. Ele é um traidor. Como o conhece? Anda logo, anda logo! Mais rápido, mais rápido! Vamos andando! Estevão! Mais rápido, mais rápido! Isso que eu seguro, uma simples pedra. Mas impérios começam com uma pedra. Mansões, monumentos, estradas, templos, todos começam com uma pedra. Além disso, uma pedra pode destruir o que é sagrado. Nós vimos uma pedra, um carpinteiro de Nazaré que preferiu destruir a construir. Que quis abalar nosso templo em vez de fortificá-lo. Não tem que ter. Que blasfemou sobre nossas leis em vez de honrá-las. Antes de uma segunda pedra ser colocada, precisamos destruir isto hoje, ou isto irá duplicar e triplicar até se espalhar entre nós como uma praga! O que esse homem é seu? Ele não é nada. Ela é só uma mulher piedosa. Então diga a ela para guardar a língua ou não serei um homem piedoso. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estou dando tempo demais, é um absurdo! Tem que apedrejá-lo agora! Senhor Jesus, receba meu espírito. Agora! Eu perdoo você. Senhor, que isto não seja usado contra eles.
Eles não vão descansar depois do Estevão. Devemos partir. Eu sei. Pegue o que precisa e venha conosco, mas se apresse. E para onde está indo? Damasco. Está sob a lei romana. O Sinédrio não vai ter jurisdição lá. Não vão nos prejudicar. São 4 dias de viagem. É difícil para mim. Não pode ficar aqui. Eu sou velho. Eles não vão me incomodar. Não, Natanael. Está errado. Se eu for, vou atrasar vocês e devem ir depressa. Já deveriam ter ido. Vão! Eu cuidarei de mim. Vamos. Um ato de misericórdia não teria sido a melhor escolha? Misericórdia para com quem? Nós condenamos um seguidor do Nazareno que morreu anos atrás. Ambos morreram proferindo palavras de perdão, desafiando nossa lei, olho por olho, dente por dente. Eu perdoo você. Ao executarmos legalmente Estevão, nós criamos o primeiro mártir a morrer em nome do Nazareno. Mas então o que acha que devemos fazer, Gamaliel? Permitir que blasfêmias se propaguem facilmente entre nós? Devemos suspender as leis de Moisés? Meu conselho é ignorarmos estes seguidores e se o movimento deles for proveniente só de homens, ele vai entrar em colapso sozinho. Mas se for proveniente de Deus... Isso é verdade. Então nenhum homem, razão. romano ou judeu, Absurdo, mas... poderá falar. Gamaliel aconselha com sabedoria. Eu sei porque sou aluno dele desde criança. Devemos respeito à sua idade e sabedoria. Ele tem razão. Se este movimento de seguidores é de Deus, nenhum homem poderá impedir. Mas e se não for? Por acaso um pastor fica parado enquanto um lobo ataca seu rebanho e responsabiliza Deus? O médico vira as costas e deixa seu paciente morrer e responsabiliza Deus? Não. Eu digo a vocês que nossa fé está sendo atacada por aqueles que perverteram nossas leis em nome daquele que se autoproclamou o escolhido. Escolhido para quê? Para destruir nosso templo. Palavras dele. Deixem Deus julgar se nossas ações são justas. Nós devemos neutralizar esse veneno e exterminá-lo antes que infecte o corpo da nossa nação. Eu prometo uma coisa. Não vou assistir à morte da nossa fé e responsabilizar a Deus. Eu serei a lança de sua flecha. Eu não ficarei parado. Você está jogando um jogo perigoso. A preservação da nossa fé não é um jogo. Nós devemos decidir de que lado estamos. Lado? Não se trata de estar de algum lado. Já chega, Gamaliel. Saulo, sabes o que tem que fazer. Tens a bênção do conselho. Deus está contigo. Deixa-o em paz! Deixa-o em paz! Natanael! Quem é você? Meu nome é Adai. Eu estava em seu regimento. Então vou considerar isso como um mal entendido. Fique de pé e saia. Por que está prendendo esse homem?
Eu trabalho para ele. Ele é um nazareno, um blasfemador. Nós temos ordens para levá-lo ao templo para ser julgado. Não, ele é um homem bom. Isso será determinado por outros, não por mim nem por você. E você? Você é seguidor dele? Você é seguidor do Nazareno? Não. Natanael! Edai, volte! Volte para casa! Nós estamos vendo não somente homens e mulheres perdidos, mas um perigo real para a nossa sobrevivência enquanto judeus. O povo de Deus. Eles querem que acreditemos que o Nazareno era o Filho de Deus. Mas pergunto a vocês. Somos um povo livre? Ainda temos que lidar com deuses e mestres pagãos. Ainda temos que lutar contra a tirania estrangeira. Declarar que Jesus de Nazaré é o Messias não passa de deslealdade. Porque eles preferem curvar suas cabeças em submissão a se unir ao seu próprio povo para lutar por nossa liberdade. É isso! Nossa liberdade é mais queremos ser livres! Isso! Negue que ele é o Messias da promessa. Não posso. Denuncie esse Nazareno. Negue que ele é o Filho de Deus e hoje dormirá em sua cama. Não tenho mais nada. As palavras do Nazareno são minha única esperança. Nós oferecemos misericórdia, mas eles a rejeitam. Você foi trazido a este conselho acusado de blasfêmia. Você será mantido preso e apanhará até voltar a seu juízo perfeito. Isso é heresia! Merecemos liberdade! Queremos liberdade! O que nos tornamos, Saulo? Eu não estou nos reconhecendo mais. Eu perdoo você. Chegamos. Nós seguimos. Damasco. Estamos salvos. Graças a Deus. Deus seja louvado. Conseguimos. Maria! Maria Madalena! Ananias. Joseph viu você entrando em Damasco e correu para me contar. Estou feliz em lhe ver. Foi uma longa viagem de 4 dias. Venha para minha casa. Deve descansar. Por favor, todos, venham. Vamos. Ficamos horrorizados quando soubemos. Eu sinto muito, Stan. O perseguidor da Judéia está atrás dos suspeitos de serem seguidores. O perseguidor da Judéia? É assim que estão chamando Saulo? Ele está causando muita dor em Jerusalém. Mas não temos o que temer, temos. O Senhor vai nos proteger. Ai, eu no momento que soube que tinha chegado em Damasco. Estou aliviada que está aqui. Johanna, é tão bom ver você. Como está seu pai? Ele está bem. Por acaso soube o que aconteceu com um garoto que trabalhava para o Natanael? Ele saiu desamparado. Está falando do garoto que estava com você quando... Por que parou? Continue. Quando meu marido Estevão foi apedrejado até a morte, foi assassinado e ninguém ajudou. Foi abandonado e morreu como um criminoso. É isso que vai acontecer conosco. Vamos morrer como criminosos, apedrejados ou crucificados. Não, Esther. Este não é nosso destino. Então, por que nós fugimos?
Preciso ir confortá-la. Nós tomamos toda a área distante do território daqui até aqui. A princípio foi fácil, ninguém sabia que estávamos chegando ou teriam avisado a eles, especialmente se isso significasse salvá-los ou tomar as terras dos vizinhos. A palavra foi espalhada. Muitos se refugiaram no norte, em Damasco, onde acreditam que podem viver em liberdade sob a lei romana. Eu duvido que os romanos vão gostar de ver nossos guardas invadindo o território deles. Eu tenho descendência romana. Então sou cidadão romano. Nada pode me impedir de entrar em Damasco. De acordo com o guarda da torre, tudo que eu preciso é de um requerimento oficial seu pedindo autorização do governador para exterminarmos uma ameaça à segurança de Roma. Que seja. O senhor trabalha muito. Jordão. Caifás lhe enviou? As suas ordens. Meus homens estão prontos para servi-lo. Já eu não sei se estou disposto a receber ordens de alguém que eu batia na escola. Não acredito que se tornou capitão. E você se tornou um fariseu. Deus sorriu para nós dois. Bom. Continuo com minha arma em punho para o caso dele voltar. Mas que história é essa de rebeldes perigosos em Damasco? Eles cultuam o Nazareno. Eu nunca vi nada parecido. Tem sempre um charlatão disposto a pregar para os fracos. Fique firme. É tudo que podemos fazer. Não, não é tudo que podemos fazer. Podemos lutar. Arrancá-los pela raiz e destruir a mensagem deles antes que ela infecte a todos. Não podem haver incertezas nem hesitações. Sabe que pode contar comigo. Sim, como amigo. Mas tenho que saber se posso contar com você como soldado sob meu comando. Eu sou um soldado, Saulo. Eu sei bem dar ordens e recebê-las também. Já é tarde. Temos que nos preparar. Vou encontrar meus homens. Capitão. Estamos fazendo a obra de Deus. Essa questão está fora do meu alcance. Eu perdoo você. O que foi que você disse? Eu disse? Disse agora quando estava saindo. Você disse eu perdoo você. Me perdoa pelo quê? Eu não disse nada. Eu ouvi claramente. Saulo, eu não disse nada. Boa noite. Eu perdoo você. Quem está aí? Quem está aí? Apareça! 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 Força que eu preciso para servi-lo. Defenda-me da perversidade de Satanás. Eu me submeto à vossa vontade. Eu me submeto à vossa vontade.
soubemos sobre o Natanael. Gostaria de pedir a mão de sua filha em casamento. Desculpe, não tenho tempo para lições. Não tenho lições para dar. Estou saindo para Damasco. Ouça uma palavra de seu mestre. Lembre-se de que as pessoas que procura são seus irmãos. Eles são judeus, como eu e você. Eles não estão armados. Não quero ser rude, mas não posso deixar meus homens esperando. Seus homens? Antes o Sinédrio era composto pelos guardas do templo. Agora parece que são a guarda pessoal de Saulo de Tarso. Eu atuo em nome do templo. Só tenho os poderes que foram garantidos a mim pelos superiores. Sigo os conselhos deles em tudo. Então talvez devesse se preocupar menos com o conselho de homens e mais com o conselho de Deus. De onde pode ter vindo aquela voz? De você? Eu jamais ousaria falar por Deus. Você não cometa esse erro. Por favor, sente-se. Você... A cabra não é minha. Eu peguei na casa do Natanael porque... É o que nós queríamos. Não tenho nada mais para oferecer. Mas eu prometo cuidar bem de você. É o suficiente. Eu queria... Eu gostaria de aprender mais sobre o que Natanael e o Estevão falavam, porque... Eu acho que eles escolheram morrer em vez de... Uma pessoa só faz isso quando sabe a verdade. Você me ensinaria? Que bom que você veio. Ele é um homem bom. É, sim. Ele também era guarda do Sinédrio. Todos temos um passado, Johanna. Não podemos mudar isso. O que importa é o que vem a seguir. Ele disse que me ama. Você sente o mesmo? Nos conhecemos há pouco tempo. Vai ser o casamento mais rápido que já vi. Meu pai concordou com o casamento. Como se sente? Eu me sinto segura com ele. Já amou algum homem assim? Eu amei. Mas nunca se casou? Maria tem algum problema? Por que estamos falando de mim se é você quem vai se casar?
Deus abençoe a jornada de vocês pela vida juntos. Eu estou tão emocionada. Podem se servir, moça, gente. Olha como ela está. Não, obrigada. Agora não. Eu já esperava. Que muito obrigado. Pode pegar à vontade. Deus os abençoe. Muita alegria. Sim, sim. Ela está muito linda. Eu acho que vou pegar alguma coisa. Que é isso? Uma situação de plena guerra. Ai, eu não acredito. Olha só. O que vocês estão fazendo aqui? Estão aqui. Parabéns. Que vocês tenham uma vida próspera e longa. Isto é para a noiva. Obrigada, senhor. Nos conhecemos? Muitos viajantes passam aqui no caminho para Damasco. E sempre lhes dá água? Se eles precisarem, sim. Porque você é uma mulher bondosa. Seja bom com os outros, porque Deus é bom com todos nós. Estava no apedrejamento de Estevão. Você também. E você? Você, senhor, qual é o seu nome? Levi Ben Samuel, de Damasco. E por que estava em Jerusalém naquele dia? É seguidor do Nazareno? Quero ver você negá-lo agora. Tudo o que tem que fazer é negá-lo. É o que todos têm que fazer. Todos somos filhos e filhas de Abraão como você. Então somos irmãos e irmãs. Todos nós adoramos o Deus verdadeiro, o mesmo Deus para quem ora. E você? Qual é o seu nome? Maria. Maria Madalena. A que alega ter visto o carpinteiro vivo depois da crucificação? Sim. Eu vi. Quero ouvir cada um de vocês negando essas mentiras. Neguem para mim e eu sigo viagem. Levi Ben Samuel, você é um seguidor? Sou, sim. Eu sou um seguidor do Messias prometido. Jesus. E você? Vai ser tão burra como seu pai no dia do seu casamento? Sim. Eu sou seguidora. E você? Você ainda não foi batizado. Adai-se salve. Eu também. Deus não perdoa essas coisas. Quem abriria mão de sua própria vida assim? O que nós fizemos para você? Não oferecemos perigo a ninguém. Não sou nada além de um instrumento de Deus. Não sou culpado da sua miséria. Estão se condenando. Prendam eles. Prendam todos eles. Não fizemos nada. Por quê? Que isso? Não faça isso!
aquilo? Quem é você? Por que me persegues? Quem é você? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Saulo! 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 Senhor, o que queres que eu faça? O que houve com Saulo? Ele está cego. Os olhos dele estão acontecendo. O que aconteceu? Piedade nenhuma. O que a gente vai fazer? Vamos para Damasco. Vamos embora. Já está todo mundo preso. Vamos! Você vai na frente. Rápido! Apresente isto para o guarda romano. Diga que isto nos permite passar sem problemas pela cidade. Ache um médico e uma pensão. Vá! Agora! Levante. Ponha ele na cama. Eu trouxe o médico, capitão. Venha. Qual o seu nome? Luke, meu senhor. Os olhos dele. Fomos atingidos pela mesma tempestade, mas só ele ficou ferido. E então? Não sei dizer. E tem cura? Se eu não souber a causa, eu não saberei... Está cego! Precisa saber mais o quê? Não há cura para a cegueira, senhor. Deve haver uma cura. Descubra! Ananias! Ananias. Ananias. Vá à rua chamada direita. Lá encontrará Saulo de Tarso. O que o senhor fez comigo? Por que me persegues? Eu não consigo ver. Coloque as mãos sobre ele, para que ele recupere a visão e seja testemunha da minha salvação.
Ananias, Saulo de Tarso está em Damasco. Eles acabaram prendendo Maria Madalena e os outros. Não aguento mais. O que vamos fazer? Adai. Johanna. Johanna. Meu pai. Meu pai. Johanna, seu pai não está conosco. Onde ele está? Johanna. Está morto. Ele está com Deus. Deus? O que Deus tem a ver com tudo isso? Ele deixou todos nós aqui presos para morrermos. Por que ele nos abandonou? É o medo e a raiva que nos prende, não Deus. Eu criei nele. Eu confiei nele. E é por causa da minha fé e da minha confiança que eu estou com essas correntes. Não haveria correntes se todos os homens amassem uns aos outros. Ouça o que está dizendo. Todos os homens e mulheres, inclusive o assassino cego que está no quarto, devemos ser idiotas. Isso nunca iria acontecer. Não. Johanna, descanse. Não fale nada. Esther, não deve pensar dessa forma. Não deve duvidar dele agora. Eu não posso. Não posso. Eu não vou sacrificar o meu filho. Eu não sou Abraão. Esther, vamos orar. Orar? Ele nos abandonou. Qual a utilidade da oração? Mas que absurdo. O que ela está falando? Guarda! Guarda! Qual o problema? Qual o problema aqui? Também não acredito. Falou para renegar. Eu renuncio ele. Que blasfêmia. Não acredito no que eu estou vendo. E eu o nego. Isso é um absurdo. Eu quero ir para casa. Por que ela tomou essa atitude? Por quê? Finalmente. Alguém inteligente. Não acredito que ela fez isso. Ela está sofrendo tanto. Todos nós, não? Ela vai voltar. Por que ela voltaria? Johanna, eu não sou tão forte quanto você. Eu sou como ela. Não consigo perdoar aquele infeliz pelo que ele fez com você, com o Levi. Com Natanael. Adai, olhe para mim. Eu o perdoo. Não. Não. Adai, essa é a única saída. Não posso. Por mais difícil que pareça, acredite em mim. Eu não consigo. Acredite em mim. Eu não consigo. Esse Jesus deve ter sido mesmo filho de Deus, porque só Deus para fazer isso que está pedindo. O que o médico disse? Estou aqui, Saulo.
Não sabem dizer o que houve. Eu sonhei que um homem viria aqui, colocaria as mãos sobre mim e eu seria curado. Mas este homem está com medo. Medo de quê? De mim. Do que eu sou. A mulher que ficou debaixo do meu cavalo, como ela está? Não vai sobreviver. Saulo, algum problema? Tudo está errado. Vou chamar o médico. Não. Não é necessário. Eu sei o motivo da minha cegueira. E qual é? Eu sou o motivo. E estou sendo punido. Aguento mais, tá sofrimento. Meu Deus, eu não aguento mais ficar aqui. Você não devia estar aqui. Eu só... Saia! Vai dar tudo certo. Saia! Eu preciso vai falar embora! com Saulo! Saia, sai Saulo! daqui! Saulo! 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 Sair! Saulo! Saulo! Sai daqui! Saulo! Saulo, eu preciso falar com Que barulho é esse? Encontramos este homem causando alvoroço. Eu preciso falar com o Saulo! Leve-o de volta para a rua. Saulo, preciso falar com ele! O que foi? Saulo! Um viajante. Saulo! Qual é o nome dele? Isso não importa. Pergunte a ele. Saia! Saia daqui! Saia! Qual o nome dele? Ananias. Eu sou o Ananias! Espere. Ele disse que é Ananias. Mande-o entrar. Por quê? Mande-o entrar, eu quero falar com ele. Mande ele entrar. Não. Você é Ananias? Sou sim. Vá atrás do médico. Não preciso do médico. Leve-o para cuidar da moça. O senhor não está bem. Eu quero que ele cuide daquela moça. Agora. Vá. Por favor. Sabe quem eu sou? Sei sim. Não precisa ter medo. Muito obrigado, senhor. Não tenha medo. Eu é que preciso agradecê-lo. Você foi mandado para cá, não foi? Fui sim. A mesma voz que lhe disse para vir aqui me disse que você iria recuperar minha visão. Se for da vontade dele, assim será. Por que tanta misericórdia comigo depois de tanta dor que eu causei? O senhor foi escolhido para glorificar o nome dele. Ele me perdoou. Antes de morrer, ele olhou nos meus olhos e me perdoou. O senhor falou com Estevão? Eu nunca serei perdoado. Não pela morte dele. Saulo de Tarso. O senhor se arrepende mesmo? Muito.
Muito. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, aquele que apareceu a você, me enviou para que volte a enxergar. Calma, Johanna. Olhe a luz. Não está vendo? Não está sentindo? Johanna. Saulo de Tarso, eu vos batizo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que seja limpo de todos os seus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Saulo! 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 Você está curado, meu irmão. Está enxergando? Sim, eu posso ver. Impossível. Você estava na estrada comigo. Você não ouviu? Só ouvi o vento. Ele falou com uma voz de verdade. Ele quem? Diga o nome. O Nazareno. Foi aquele velho. Ele lhe curou, mas colocou uma maldição em você. Eu vou prendê-lo. Pare, Jordão, pare. Não há maldição. Você não é o mesmo homem que encontrei semanas atrás em Jerusalém. Aquele homem está morto. Quem é você? Com quem estou conversando? Quem estou vendo na minha frente?
Ontem eu estava cego. Não consegue ver o que aconteceu? Não, não consigo. Jordão. Capitão! Me chame assim, não pelo meu nome. Capitão. Você e eu temos uma missão para cumprir. E amanhã vamos continuar nossa tarefa. Boa noite, senhor. Me dê as chaves. Me dê as chaves. O que está fazendo? Essas pessoas são inocentes. Garanta que eles tenham tudo que precisam e permita que voltem para casa. Está louco? Eu estava. Eu causei muito sofrimento e não sei como posso reparar. Esse é apenas o começo. Saulo, pare! Errei com você mais do que com os outros. Não espero que entenda, por favor. Permita que eu... Prendam ele. Prendam ele! Estou lhe tirando do comando e lhe dando ordem de prisão. Jordão, você está em Damasco. Jordão, você está em Damasco! Não tem autoridade sobre mim. Não pode me prender. Sou um cidadão romano. Me deixe ir. Me deixe ir. Mas eles não são cidadãos romanos. São criminosos. E recebi ordens em Jerusalém para levá-los para lá. E farei isso, custe o que custar, com ou sem você. Prendam eles de novo agora! Vamos partir para Jerusalém imediatamente! Tirem-os daqui! Amaldiçoe o dia em que lhe chamei de amigo. Em frente! Fomos enviados por Caifás em Jerusalém. Estamos aqui para prevenir subversões contra nossas leis e as leis de Roma. Isso é muito admirável. E Roma aprecia seus esforços. Mas eu imagino que não esteja com a sua jurisdição. Apresentamos nossos documentos quando chegamos a Damasco. Deixe-me vê-los. O homem que está com eles não está mais conosco. Então vocês não têm documentos? Não. Mas se encontrá-lo, tenho certeza de que ele ficará feliz em mostrá-los. Tudo bem. E quem é o homem que pode encontrá-lo? Eu estou aqui. Mas o que será aquilo na mão dele? Você sabe? Esses documentos dão a mim, e apenas a mim, a autoridade de prender pessoas em Damasco acusadas de subversão. Prendemos essas pessoas, mas descobrimos que as acusações contra elas são infundadas.
Por que ainda estão presas? Nada além de um mal-entendido, não é, capitão? Não, não foi um mal-entendido. Soltem eles! Eu acredito no que está acontecendo. Ai, muito obrigado, muito obrigado. Estamos livres. Deus abençoe. Estamos livres. Deus seja louvado. Graças a Deus, estamos livres. Eu espero mesmo que esse tenha sido o primeiro e o último mal-entendido. Será assim? Saiam daqui o mais rápido que puderem. Fiquem em Damasco por um bom tempo. Saulo! Eu sei que essa era a sua função. Mas ore para não nos encontrarmos. Eles não confiam em mim. Não os culpo por isso. Você retirou as amarras de seus pés. Querem ter certeza de que vai retirá-las de seu coração. Como eu faço isso? Você já recebeu a direção. Agora é hora de escolher. Estaremos esperando quando estiver pronto. Você pode ver. Posso, fui curado. Eu o neguei. Eu não sigo o Nazareno. Não, espere, você não entende. Não. Você não entende. Me deixe explicar, por favor. Espere. Por favor, espere, por favor. Me deixe em paz! Espere! Por favor, espere! Por favor, pare! Por favor! Saia! Vamos! Esther! Está machucado? Não é nada, vou ficar bem. Adai, preciso lhe pedir... Não me peça. Não me peça para lhe perdoar. Porque se me pedir, eu sou obrigado a lhe perdoar e eu não posso, eu não... Eu entendo. Você não entende! Você não pode entender! Então me ajude. Me ajude a entender. O que aconteceu exatamente? Entramos em uma tempestade de areia. Ele ficou cego e louco. Por que ele? Por que só ele? Eu não sei lhe dizer, meu senhor. Tem muita coisa envolvida. Vou verificar pessoalmente. Prepare seus homens para partirmos amanhã. Sim, senhor Caifás. Por que não envia guardas para prendê-lo? Os romanos vão consentir se o senhor pedir. Por quê, meu querido Gamaliel? Se ele for um traidor, é o que ele vai esperar que eu faça. Ele vai tentar me provocar. Vai usar suas relações romanas para me depor e ficar no meu lugar.
Então isso não passa de uma questão política? Todos os homens e mulheres que ele condenou à morte em nome da nossa fé, aquelas mortes foram para o tirar do cargo? Bom, você vai descobrir que persuadir o governo romano a fazer qualquer coisa não é fácil. Eu sou um homem velho, Caifás. Eu vi ocorrerem mudanças atrás de mudanças e elas deixaram tudo como estava. Mas temo que esta mudança seja diferente. É mais forte, mais poderosa. Desta vez, não podemos impedi-la de chegar até nós, assim como não podemos impedir as ondas do mar. Talvez você fosse um funcionário melhor trabalhando para garantir que as ondas não nos atinjam. Tem certeza de que é seguro? Ele não sabe onde estamos e não fomos seguidos, me certifiquei. Bem-vindo. Você é Saulo de Tarso? Sou. O perseguidor da Judéia. Eu era. O que me lembro mais é como eu me sentia quando estava com ele. Havia paz, conforto, lágrimas de alegria. Por mais desesperados que estivéssemos, tudo se desfazia quando olhávamos nos olhos dele. E quando ele olhava de volta, ele penetrava nossa alma, retirando toda a dor e substituindo por esperança. A força para acreditar que éramos salvos nunca se esgotava. Isso era importante para ele. Saulo! Saulo! Ele está aqui dentro. Nos deixa sós. O senhor viajou uma longa distância. É uma honra, querido Caifás. Você me confunde, meu querido amigo. Você pede para fazer a obra de Deus em Damasco. Você vem, encontra os blasfemadores, os prende e depois os liberta. Agora, o que farei em relação a isso? Tudo que eu disse é verdade. Pense o que quiser. Eu ouvi a história de que, durante a tempestade de areia, você, e apenas você, ouviu uma voz. Eu ouvi a voz de Deus. Ouviu a voz de Deus? Você ouviu a voz de Deus? Me diga. O que a voz de Deus lhe disse? Era a voz do Nazareno. Está falando do que foi crucificado, o tal Jesus de Nazaré? Sim. Saulo, está dizendo que Jesus é Deus? Eu matei o servo inocente dele, Estevão. Tirei a vida de Estevão, preciso pagar por isso. Sou como Estevão. Chega! Olhe, se você está dizendo que Jesus é Deus, então não me dá outra alternativa além de exterminar todos os nazarenos. Entende isso? Eu ordeno que você, Saulo, vá para a sinagoga para professar a fé dos seus antepassados. A fé de Israel. Você vai exortar os nazarenos para que voltem para a fé dos antepassados. Erros foram cometidos por ambos os lados.
Irá dizer a eles que se a terra deles foi tomada, ela será devolvida. Se as propriedades deles foram destruídas, elas serão restauradas. Eles devem retomar nossa fé e todos os erros deles serão esquecidos. Então, Saulo, a responsabilidade do que irá acontecer está agora em suas mãos, amigo. Não me desaponte, Saulo. Não vire as costas para o seu povo, sua fé, seu Deus. Disseram que vai falar na sinagoga. Eles me chamaram. E você vai? Estou orando pedindo direção. Antes de morrer, ela perdoou você. Senhor Caifás, disseram-me que estava em Damasco. Prefeito Marcos Quintos, muita bondade sua vir me ver em tão pouco tempo. Sim, é claro. O que posso fazer por você? Prefeito, como sabe, o Sinédrio é responsável pela manutenção da ordem civil. E é em relação a isso que vim pedir sua valiosa ajuda. Fale. Como eu posso ajudá-lo? Um homem irá falar em breve para o povo de Damasco. Ele é fariseu, mas também é um cidadão Saulo de Tarso, também conhecido como o perseguidor da Judéia, não é? Por algum motivo ele recobrou a visão e parou de perseguir os campesinos indefesos. Mentiras subversivas dos inimigos de Roma. Essa é uma melhor descrição. Inimigos de Roma? É isso que eles são? Aqueles seguidores do Nazareno? Ele foi o que se auto-intitulou Filho de Deus. Ele foi crucificado por isso. Se fôssemos fazer isso em Roma, crucificaríamos dezenas de malucos por dia. O Nazareno nos desafiou e nos amedrontou. E fazendo isso, ele desafiou e amedrontou a própria Roma. Pare, senhor Caifás. Claramente, o Nazareno está causando mais problemas morto do que vivo. Minha estada na Judéia está chegando ao fim. Acredite, não poderia ser em melhor hora. Em breve estarei voltando para a civilização depois de 2 longos anos nessas terras desertas. Tudo o que fizemos aqui foi garantir que pagassem seus impostos e servisse o Império e Roma da maneira que era esperada e exigida de vocês. Com exceção disso, não nos importamos com seus argumentos fracos, suas crenças ou suas tradições. Tenha certeza de que estas questões retrógradas não têm propósito nem significado para o Império ou para Roma. Sirva-nos bem e deixaremos que se destruam. Não nos importamos. Mas esteja certo, Sr. Caifás. Não se engane pensando que qualquer um de vocês pode ser uma ameaça para Roma. Vocês são apenas uma irritação, como um mosquitinho, que é facilmente eliminado com simples tapa. Prefeito Marcos Quintos. Saulo de Tarso, um judeu e cidadão romano, irá falar em breve com o povo de Damasco. E acredito que ele irá incitá-los a uma rebelião. Se ele fizer isso, eu peço autorização para prendê-lo e levá-lo ao tribunal.
Se ele infringir as leis de Roma, sofrerá as consequências. Obrigado. É tudo que eu lhe peço. Escute bem, Sr. Caifás. O que aconteceu há 5 anos foi um erro. Pôncio Pilatos deixou que fizesse o que queria e agora está se virando contra seu povo, condenando-os à morte porque estão adorando um senhor morto. Isso está causando muito transtorno e não é do interesse de Roma. Tem que parar imediatamente em toda a Judéia. Estamos entendidos? Perfeitamente. Eu vou cobrar isso de você. Lembre-se, nós lhe nomeamos pela graça do Império. E por esta mesma graça podemos facilmente tirá-lo do cargo. Cidadãos de Damasco, vocês podem não me conhecer, eu sou Saulo, Saulo de Tarso, perseguidor da Judéia. Eu dediquei minha vida à obra de Deus e à perseguição daqueles que ameaçavam as leis dele. Há um movimento em suas terras hoje, um movimento de seguidores de um carpinteiro chamado Jesus. Mesmo que esse homem tenha sido crucificado há 5 anos, ele ainda é considerado uma ameaça. Por quê? Ele não fala mais e não há mais multidões para vê-lo fazendo milagres. Tudo isso ficou no passado. Por que temê-lo ainda? Por quê? Ele era um falso profeta. Um falso profeta. Uma praga em nosso meio a ser erradicada sem misericórdia. Este Jesus, este falso Messias, pregou uma simples palavra. Nem um pouco complexa, não precisamos de sábios para interpretá-la ou explicá-la. Tudo o que ele disse pode ser resumido em uma simples palavra. Só uma. Amor. A mais simples das palavras, e mesmo assim a mais perigosa. Ela desarma os homens de guerra, ameaça exércitos e é um perigo em sua própria definição. É tão ameaçadora que pode se espalhar por nossas terras, assim como as pragas no Egito. Então, me apresento diante de vocês hoje como Saulo de Tarso. Fui enviado pelos líderes do templo de Jerusalém para vir aqui e livrar esta cidade desta praga. Em meu caminho para esta cidade, eu atropelei uma mulher jovem com meu cavalo no dia do casamento dela. Neste mesmo dia, eu condenei à morte o pai dela e prendi os convidados. Todos eram seguidores desse falso Messias. Eu estava pronto para levá-los de volta a Jerusalém para serem julgados. Estava pronto para estar presente no apedrejamento deles, assim como estive presente no de Estevão, outro seguidor do Nazareno. Eu me lembro muito bem daquele dia. No momento da sua morte, ele se virou para mim e me perdoou. Assim como aquela noiva antes de morrer. Eu fui perdoado. Não porque eles foram forçados por leis sagradas, não porque tinham medo da repercussão, mas porque eles valorizavam a palavra deste falso profeta mais do que suas próprias vidas. Foi esta maldição, esta praga que eu, Saulo de Tarso, dediquei minha vida para destruir. Eu estava cego. Mas então aqui em Damasco recobrei minha visão e agora posso ver cada crueldade, cada crime, cada assassinato que cometi. Não foram nada além de atos contra o mesmo Deus que eu dizia servir. Como poderia Deus se voltar contra inocentes? Como ele poderia insistir em maldades contra aqueles que caíram e que precisam de ajuda? Por causa desse falso profeta, aquela noiva me ofereceu ajuda para sair do abismo de onde eu estava. Aquele nazareno agonizou na cruz. Para manter sua palavra, ele gritou: perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Através de sua morte na cruz,
Ele nos mostrou que nosso caminho até Deus não é conquistado por força, nem pelas leis, mas por aquela simples, poderosa e linda palavra, amor. Isso. Saulo de Tarso derramou o sangue de inocentes, mas Saulo de Tarso está morto. Deste dia em diante, eu devo ser conhecido como Paulo, um seguidor de Jesus, o Filho de Deus. Blasfêmia! Blasfêmia! Prendam-no! Prendam-no! Não, esse é o preço que devo pagar. Me deixe compensar meus pecados. Escute, você pediu perdão e foi perdoado. Deve ser uma testemunha. Por isso você foi chamado. Foi por isso que foi escolhido. Não para morrer aqui. Levem-no daqui. Tá. Adai! 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 Fechem os portões! Por ordem de Marcos Quintos, ninguém deixa esta cidade sem permissão. A cidade deve ter outras saídas. Escutem, eu posso ajudar. Meu nome é Luke. Preciso ver os homens que conviveram com ele. Ainda tenho muito que aprender. Eles vão duvidar e sentir medo de você. Mas vou falar em seu favor. E vou levá-lo a eles quando for a hora. Nos vemos em Jerusalém. Em Jerusalém. O apóstolo Paulo saiu para pregar a palavra na Turquia, na Grécia e em Roma. Ele escreveu grande parte do Novo Testamento e se tornou o maior orador da história do cristianismo, atrás apenas do próprio Jesus.